Olá, tudo bem? Hoje eu faço uma longa viagem no tempo para relembrar a história da vida dos surdos. História da vida dos surdos? Como assim? Bom, é claro que os surdos existem desde sempre. Mas nem sempre foram vistos como grupo social, como indivíduos. Foi um longo caminho até chegarmos à condição de hoje, com direitos assegurados e línguas de sinais reconhecidas. Por isso é importante conhecer esse passado. No Antigo Egito, reza a lenda que os surdos eram adorados, considerados mediadores entre os deuses e os faraós. Porém, em outras partes do mundo, a história foi cruel com eles. Por exemplo, na China, eram sacrificados. Na Grécia Antiga, por volta de 3.000 anos atrás, o tratamento também era duro. O filósofo Aristóteles acreditava que a linguagem era a condição que nos tornava humanos. E como para ele, os surdos não tinham uma linguagem, então não poderiam ser considerados humanos. Por conta dessa ideia equivocada, é que surgiram expressões como surdo-mudo, que hoje é rechaçada pela comunidade surda. Os romanos pensavam bem parecido. Eles confundiam os surdos com deficientes mentais. Eles privavam de direitos legais, como fazer um testamento, por exemplo. No período seguinte, a Idade Média, a Igreja Católica também perseguiu os surdos. Dizia que suas almas não podiam ser imortais, já que eles não eram capazes de pronunciar oralmente seus sacramentos. Até o século XII, os surdos eram proibidos até de se casar, sem contar os que eram assassinados pelas próprias famílias. Vejam bem, todas essas barbaridades aconteciam na Europa pelo simples fato de os surdos não terem uma linguagem oral. Isso começou a mudar na Idade Moderna, mas especificamente a partir do século XVI. E por quê? Porque as famílias nobres que tinham surdos acabaram se preocupando com o destino de suas heranças. Então passaram a criar condições para que seus descendentes se instruíssem. O monge espanhol Pedro Ponce de León Sinal Ponce de León é considerado o primeiro professor de surdos do mundo. Seu foco era na oralização. Sinal, oralização. Além do ensino da leitura, escrita e filosofia. Outro expoente dessa época foi o padre espanhol Juan Pablo Bonet. Sinal Bonet.
que publicou o primeiro livro sobre educação de surdos, no ano 1620. Nele, aparecem informações sobre um alfabeto manual, língua de sinais e manipulação dos órgãos fonoarticulatórios. Seu método virou uma referência mundial. O foco ainda era a oralização, mas desta vez apoiada na comunicação espaço-visual dos surdos. Mas foi apenas no século XVIII, com o trabalho do abade francês Charles Michel Delepé, sinal Lepé, que a língua de sinais ganhou realmente força. Ele foi o primeiro educador a reconhecer que os surdos têm uma língua e que não precisam aprender um idioma oral para desenvolver uma linguagem. Além disso, ele criou o primeiro Instituto de Educação de Surdos do mundo, o atual Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, sinal Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. Em 1760. Graças a ele, a oralização deixou de ser o foco principal. Outro importante marco foi a visita do americano Thomas Gallaudet. Sinal Thomas Gallaudet. Em 1816, ao Instituto de Paris. Ele fez um estágio por lá, onde conheceu Laurent Clerc. Sinal Laurent Clerc. Os dois foram para os Estados Unidos e fundaram a primeira escola de surdos de lá, a Hertford School. Foi inaugurada em 1817 e a língua de sinais francesa, aprendida por Gallaudet em Paris, foi adaptada ao inglês, de modo que nasceu a ASL. Em 1864, o filho de Gallaudet, Edward, sinal Edward Gallaudet, fundou a Universidade Gallaudet. Sinal Universidade Gallaudet. A primeira, cuja língua de instrução era uma língua de sinais. Pouco tempo depois, em 1857, foi inaugurado o Instituto Imperial de Surdos Mudos, que deu origem ao que é hoje o Instituto Nacional de Educação de Surdos, sinal INES. Foi fundado por Dom Pedro II, que tinha um neto surdo, e pelo padre surdo francês, Huet, sinal Huet. Era um internato que recebia surdos do Brasil inteiro.
e teve forte influência da LSF, além dos sinais em uso no nosso país. O INES implementou também a formação de professores de surdos por aqui. Parecia que tudo ia muito bem e que as línguas de sinais ficariam cada vez mais fortalecidas. No entanto, em 1880, aconteceu um fato que veio mudar tudo. O famoso Congresso de Milão, que reuniu especialistas em educação de surdos de todo o mundo. Após o congresso, ficou definido que a oralização seria o único método de ensino aos surdos. Um total retrocesso. E até hoje existe uma luta para fortalecer a língua de sinais como a primeira língua dos surdos. Por isso, é tão importante conhecer nosso passado e recordar que o caminho foi longo. Então vamos relembrar alguns sinais apresentados. Ponce de Leon. Oralização. Bonnet. Lepé. Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. Thomas Gallaudet. Laurent Clerc. Edward Gallaudet. Universidade Gallaudet. INES. UE. Com a Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5626 de 2005, a Libras foi reconhecida como segunda língua oficial do Brasil, contribuindo para a educação bilíngue. Mas as conquistas não podem parar. Espero que tenham gostado. Até o próximo A Vida em Libras. Tchau!